Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao nosso canal e a mais um comentário dos livros da Bíblia. Temos aqui em nosso canal à sua disposição um comentário desde o livro de Gênesis até o livro de Jonas que estaremos estudando hoje. O nosso propósito é chegar até o livro de Apocalipse e poder oferecer a você, amante das Sagradas Escrituras, mais uma opção para poder enriquecer o seu conhecimento. O nosso assunto de hoje é o livro de Jonas, a misericórdia de Deus. O livro de Jonas é o 32º livro da Bíblia e é o 5º da divisão dos profetas menores. O livro de Jonas é o assunto do nosso comentário de hoje. Querida igreja, o livro de Jonas nos traz uma das histórias mais fantásticas de toda a Bíblia. E neste nosso comentário vamos tentar nos aprofundar no conhecimento do texto, buscando aprender um pouco mais sobre este extraordinário livro da Bíblia. Acompanhe na sua tela. O profeta Jonas, o significado do seu nome é pomba, que seria um nome dado aos filhos como um título afetuoso e carinhoso. Ele era filho de Amitai, da tribo de Zebulon, que ficava ao norte de Israel, um homem tomado por um sentimento nacionalista e patriota. Foi vocacionado por Deus ao santo ministério profético e profetizou tanto contra Israel, sua terra natal, o reino do norte, assim também como contra a Nínive, que era a capital da Assíria. Provavelmente seja o primeiro profeta a ser enviado a uma nação estrangeira. Temos à nossa frente agora o contexto histórico. O livro de Jonas não registra um contexto histórico. Porém, no segundo livro dos Reis, capítulo 14, verso 25, cita o cumprimento de uma profecia do mesmo profeta, o profeta Jonas. Esta referência possibilita datar o livro para o tempo de Jeroboão II. O seu contexto em que ele vivia é 2 Reis, capítulo 14, do versículo 23 ao 29. Logo, o nosso irmão Jonas, ele seria contemporâneo de Amós e também do profeta Oséias. Considerando o contexto histórico do rei Jeroboão II, nós temos aí que o tempo dos fatos em que viveu o profeta Jonas seria o ano 780 a.C., Logo, Jonas teria vivido o período dos reis de Israel, como vemos em nossa tela. Embora exista um contexto que possa provar a existência do personagem Jonas, adeptos da teologia liberal desacreditam na existência da história registrada no livro de Jonas, ou seja, reconhecem a existência do profeta, mas não acreditam na veracidade do seu livro. Isso ocorre porque os adeptos da teologia liberal acreditam que o livro de Jonas ele foi escrito apenas com um propósito alegórico, ou seja, ele não é real, mas seria apenas uma história fictícia no propósito de trazer lições de vida com respeito à moral e também à vida religiosa. Aqueles que assim acreditam corroboram essa ideia com as seguintes afirmações. Não acreditam nas seguintes possibilidades. Primeiro, um grande peixe engolir um homem. Segundo, o homem engolido permaneceu vivo por 3 dias. Uma cidade inteira converter-se de uma única vez. E por último, uma planta nascer e crescer em um único dia. Assim acreditam os que são adeptos da teologia liberal,
Porém, nós, que somos crentes em Jesus através da Bíblia Sagrada, acreditamos que o livro de Jonas nos conta fatos reais. Logo, tudo isto seriam fatos históricos, registrados de forma verídica pelo profeta Jonas. Meus irmãos, isso não é loucura, isso é fé. Porque a igreja não vive pelaquilo que vê, mas por aquilo que acredita. E isso para nós é fé. Se para algum cristão é impossível acreditar no livro de Jonas, então seria também impossível acreditar que pela palavra Deus criou todas as coisas. Também seria impossível acreditar que o nosso Deus parou o sol, ou que ele salvou Sadraque, Mesaque e Abednego no meio da fornalha ardente. Como eu posso crer que Jesus andou sobre as águas ou ressuscitou Lázaro ao terceiro dia? Meus irmãos, todas estas histórias são impossíveis ao homem, porém, para Deus, nada é impossível e assim cremos através da fé. Embora nossa fé seja uma prova das coisas que não vemos, existe também uma prova textual, onde o nosso Senhor Jesus Cristo nos prova a existência de um personagem chamado Jonas, assim como também nos prova a existência da história registrada no seu livro. Acompanhe na sua tela. Mateus, capítulo 12, do versículo 39 ao 41, diz o seguinte: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. No versículo 40, meus irmãos, temos aí: esteve 3 dias e 3 noites. Assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites. Temos aqui uma igualdade na citação entre as duas histórias. Logo, as duas histórias são verdades ou as duas histórias são mentiras. Então, se Jonas não esteve na barriga do grande peixe, então nosso Senhor também não esteve no seio da terra. Logo, acreditamos que Jesus morreu e ficou 3 dias morto, portanto, devemos crer também na história de Jonas. O versículo de número 41 diz: se arrependeram com a pregação de Jonas. Jesus está testemunhando que o livro de Jonas é um fato real. A última parte da referência ainda diz assim: está aqui quem é maior do que Jonas. Se Jonas não for real e a sua história é uma mentira, por que Jesus iria se comparar a Jonas dizendo ser maior do que o profeta? Portanto, meus irmãos, nós temos tanto a nossa fé, crendo nas coisas impossíveis, assim como o testemunho de Cristo, para acreditar que o livro de Jonas é um fato real. Meus irmãos, vamos iniciar agora um estudo do livro propriamente dito. O livro do profeta Jonas tem 48 versículos, onde sua história está dividida em 4 capítulos. Nós vamos fazer o nosso estudo por capítulos, o que acreditamos facilitar a nossa compreensão do texto. No capítulo de número 1 e versículo de número 2, Deus dá uma missão ao profeta Jonas. Diz o texto: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Ao mesmo tempo que lhe dá a missão, também lhe dá a razão da missão. A continuidade do versículo diz: porque a sua malícia subiu até mim. A obra missionária de Jonas estava endereçada a uma nação estrangeira, a cidade de Nínive,
Vamos conhecer um pouco mais a respeito dela. Nínive, capital da Assíria, tornou-se uma das mais importantes cidades do mundo antigo. Seu nome é uma homenagem à deusa Istar da Assíria. Situada à margem do rio Tigre, atual cidade de Mossul, no Iraque, possuía grandes palácios e um templo que reluzia ao sol. A biblioteca de Nínive é uma das maiores achados arqueológicos. Estima-se que a cidade possuía 600 mil habitantes. A Bíblia menciona 120 mil só de homens. Nimrod é o possível fundador da cidade. Gênesis capítulo 10, de 8 a 10. Uma cidade totalmente murada, que media aí aproximadamente de 50 km por 16 km, com 15 portões, guardado por colossais leões e touros gigantescos. Deixou de ser uma grande potência quando foi tomada por uma coalizão dos exércitos dos medos e babilônicos, isso 150 anos após o livro de Jonas. Nínive executou diversas incursões militares contra o reino do norte, Israel, assim como a outros povos. Seus métodos em batalha eram bárbaros e exterminavam seus inimigos com requinte de crueldade. Os ninivitas eram inimigos de Israel e também eram um povo frio e cruel. O profeta estava comissionado, porém no objetivo de não cumprir a missão, a Bíblia Sagrada nos diz que ele toma rumo contrário à cidade de Nínive. Acompanhe na sua tela para que nós possamos explicar este fato. Temos aí o mapa do reino de Israel e do reino de Judá. Nós não sabemos se Jonas estava em Samaria quando Deus falou com ele, ou se ele estava lá em Zebulon, próximo ao mar da Galileia. Certo é que Deus falou com ele e ele desceu até a cidade de Jope, que era a cidade portuária naquela época, assim como é até o dia de hoje. A partir de Jope, indo até a cidade de Nínive, que fica lá em cima, no canto superior direito, Jonas teria que fazer um percurso de 884 quilômetros de Jope até Nínive. Porém, ele tomou uma decisão de fugir da presença de Deus indo para Tarsis, que fica na Espanha, que olhando para o nosso lado esquerdo, ficava a 3.777 quilômetros de distância. Ou seja, o profeta queria ir para muito longe e fugir da presença de Deus. No meio da fuga de Jonas, Deus enviou um forte vento sobre o mar que agitou de forma poderosa o oceano, levando aquele navio quase que a quebrar-se no meio. Na tentativa de controlar o navio, os marinheiros começaram a jogar as cargas na água e viram que não estava dando certo. Então começaram cada um a clamar ao seu Deus, porém nada disso adiantava. O capitão desce até o porão do navio e encontra Jonas dormindo. Chama Jonas para poder orar também e clamar a Deus para que aquela tempestade viesse a sossegar. Os marinheiros começaram a ter o discernimento de que havia alguma coisa de sobrenatural naquela tempestade. Então eles decidiram tirar sorte para descobrir quem era que estava causando tanta ira entre os deuses. No final do nosso vídeo, nós vamos estar explicando o que seria esse tirar sorte. Então peço que você acompanhe até o final do vídeo. Os marinheiros lançam sorte e descobrem onde estava o problema. Era Jonas. Jonas se apresenta e sugere que ele pudesse ser jogado ao mar para que a tempestade viesse a se acalmar.
Porém, os marinheiros temeram jogar um profeta do Senhor na água e tentaram inutilmente remar até a praia, o que não conseguiram. Não havendo outra possibilidade, pegaram Jonas e jogaram no oceano. E depois disso, diz a Bíblia, que eles temeram ao Senhor, fizeram sacrifício e votos ao nosso Deus. O rastro de Jonas, mesmo que na desobediência, pessoas já estavam se rendendo ao Senhor. Jonas então foi jogado ao oceano. E no capítulo 1, verso 17, a Bíblia Sagrada insere um personagem muito conhecido no livro de Jonas. Diz a referência: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Meus irmãos, a Bíblia diz o grande peixe, e muitos acreditam que este grande peixe seria um peixe que Deus tenha criado especificamente para aquele momento. Porém, não é difícil nós acreditarmos que o grande peixe seria realmente uma baleia, como algumas referências bíblicas já trazem esta tradução para todos nós. Certo é, meus irmãos, que nós sabemos hoje que existem baleias que são suficientemente grandes para poder engolir um homem adulto. Trouxemos aí para os nossos irmãos uma publicação da National Geographic que traz para nós uma informação da descoberta de um grande crânio, possivelmente de uma baleia, e que é um dos maiores fósseis que já foram encontrados. E nessa reportagem trazem para nós algumas informações interessantes. Olha só, o enorme crânio desse animal colossal, descrito na revista científica, confirma que essa baleia azul milenar é a maior já observada nos registros fósseis, chegando a 26 metros. Aí olha só, ela até que é pequena, perto das maiores baleias azuis modernas já registradas, que chegam a 30 metros. Essa foto aí também estava na revista, que é uma ilustração que mostra como seria a proporção de tamanho de um mergulhador de hoje em relação a essa baleia milenar. Nossa intenção em trazer essa reportagem não é provar para os irmãos que o grande peixe é a baleia. A nosso objetivo aqui é mostrar para os irmãos que a baleia facilmente poderia ser o transporte usado por Deus para levar o profeta Jonas. Iniciamos agora o capítulo de número 2, que nos conta a história da oração do profeta Jonas. A Bíblia nos informa o local da oração, era o ventre do peixe. A sensação para Jonas é que ele estava dentro do inferno. Ele também cita a profundidade, dizendo que ele estava na base dos grandes montes, ou seja, ele estava no mais profundo dos abismos. A Bíblia também diz a situação em que ele se encontrava, a sua cabeça rodeada por algas e certamente envolvido em toda a alimentação daquele grande peixe. Separamos aí, meus irmãos, 4 pontos acerca da oração de Jonas. Primeiro, Jonas reconhece o controle de Deus. No versículo de número 3 ele diz: porque tu me lançaste no profundo e no coração dos mares. Quem jogou Jonas no mar foram os marinheiros, porém Jonas reconhece que Deus o lançou no mar. E chega à conclusão de que ninguém foge da presença de Deus e Deus tem o controle de todas as coisas. O ponto 2, nós temos aí que Jonas decidiu orar. No capítulo 1, ele não orou. Na hora da oração, ele estava dormindo, mas a necessidade o conduziu o caminho da oração no capítulo de número 2. Olha o versículo 7, o que diz: quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Foi rapidinho que Jonas encontrou o caminho da oração. Sem alternativa ou socorro, Jonas se viu na necessidade de falar com aquele de quem buscava fugir.
e Deus ainda ouviu a sua oração. Temos aí agora o ponto 3. Deus ensina a Jonas que a misericórdia e a salvação pertencem ao Senhor. Deus poderia deixar o fugitivo e desobediente morrer, mas decidiu agir com misericórdia. E Jonas deveria ter aprendido a lição, que Deus é misericordioso mesmo com quem não merece, que era o caso dele agora e era também o mesmo caso de Nínive. E no ponto 4, Deus dá nova oportunidade a Jonas. Deus dá a Jonas a oportunidade de iniciar a missão que ele estava negligenciando. Para que fosse possível Jonas iniciar a missão que Deus havia lhe entregado, Deus precisou falar com o peixe e o peixe vomitou Jonas na praia. Diz a Bíblia, no capítulo 2 e versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe e ele vomitou a Jonas na terra. Meus irmãos, alguns dizem que quando o peixe expeliu Jonas, alguns moradores da cidade de Nínive viram aquela cena. Foi o que facilitou a entrada de Jonas na cidade e também deu atenção do povo para a pregação de Jonas, uma vez que ouvir um mensageiro que saiu da barriga de um peixe, valia o tempo para ouvir aquela mensagem. Porém, meus irmãos, isso é uma falácia, porque em Nínive não havia praia banhada pelo oceano. Então, meu irmão, Jonas foi lá pertinho de Jope mesmo. E aquele percurso de mais de 800 quilômetros que ele deveria ter feito antes de fugir, ele teve que fazer para chegar até a cidade de Nínive. Iniciamos agora o capítulo de número 3, onde Jonas efetivamente prega na cidade de Nínive. A Bíblia Sagrada nos diz que a cidade de Nínive era uma cidade muito grande e que para poder fazer todo aquele percurso levaria 3 dias. Porém, Jonas, diz a Bíblia, que ele pregou apenas por um dia. Meus irmãos, não era de se esperar que Jonas passasse de porta em porta pregando. Logo, ele deve ter pregado nas praças, no zoológico que havia em Nínive, ou então nos santuários ou na grande biblioteca da cidade de Nínive. Certo é, ele pregou em locais públicos, onde ele pudesse alcançar o maior número de pessoas. E a mensagem de Jonas era curta e nada convidativa. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Veja como Deus tem compromisso com a sua palavra. Primeiro, o profeta prega sem a mínima vontade de que houvesse arrependimento. Segundo, o profeta prega uma mensagem seca. Ele não diz o porquê da destruição, ele não diz como evitar a destruição e nem quem vai fazer essa destruição. A mensagem era seca. Terceiro, o profeta era hebreu, ele pregava em hebraico e os moradores da cidade falavam aramaico, não havia muito entendimento. Seria semelhante ao português e ao espanhol, que quando falando devagarzinho você entende alguma coisa. Era essa situação, meu irmão. Não facilitava em nada a situação daquela mensagem. Porém, Deus usou aquela pequena mensagem porque o compromisso de Deus é com a sua palavra e o povo de Nínive arrependeu-se. Acompanhe na sua tela. Neste slide, meus irmãos, trago aí uma parte do texto de Jonas, capítulo 3, do versículo 5 ao 10. Olha o título. Os homens de Nínive creram em Deus. Os homens de Nínive creram não de boca, mas eles demonstraram isso com atitudes. Veja abaixo. Proclamaram um jejum e vestiram-se de saco desde o maior até o menor. O rei levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre cinzas.
E o rei fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, que decretava o seguinte: primeiro, decretava um jejum integral de alimentos e água, tanto a homens como a animais. Também decretava atitudes de humilhação, homens e animais cobertos com saco. Decretava também a promoção de um grande clamor, e ainda diz a Bíblia, com força, tinha que ser fortemente feito este clamor. E por último também decretava a conversão do mau caminho e da violência, ou seja, mudança de atitude. Olha o texto abaixo aí, o versículo abaixo. E Deus viu as obras deles, não era de boca para fora, mas era através das obras. Deus viu as obras deles, dos ninivitas, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. O arrependimento dos ninivitas, através de uma mensagem tão curta e seca, prova para nós de que a profecia é maior do que o profeta e a mensagem é maior do que o mensageiro. Quando Nínive se arrepende, tarda a ira de Deus sobre aquele país por 150 anos após a vida de Jonas. Iniciamos agora o capítulo de número 4, que inicia nos informando que o arrependimento dos ninivitas causou grande sofrimento a Jonas. A Bíblia diz que ele se desagradou disso e ainda ficou irado. O capítulo 4 também nos informa o motivo pelo qual Jonas fugiu lá no início da sua história. Alguns dizem que é porque Jonas tinha medo dos ninivitas, uma vez que aquele povo era cruel. Porém, ele revela para nós que este não era o motivo. O motivo pelo qual Jonas fugiu está no versículo 2. Ele mesmo nos informa. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Em outras palavras, Jonas estava dizendo: eu fugi porque eu sabia que o Senhor iria perdoar se eles se arrependessem. Irmãos, Jonas não desejava o arrependimento dos ninivitas, porque os ninivitas eram inimigos de Israel e já haviam causado muito sofrimento ao povo do reino do norte. Por causa deste perdão de Deus aos ninivitas, Jonas diz: é melhor morrer do que viver. Jonas então sai da cidade e faz uma cabana a uma certa distância, onde ele fica na expectativa do que aconteceria com aquela cidade. Deus, para ajudar a Jonas, faz uma pequena planta crescer que lhe promove sombra. A Bíblia Sagrada diz que Jonas se alegra ao extremo por causa daquela planta. Só que Deus envia também um verme que fere aquela planta e a planta morre. Vem o sol, somado a um vento quente, e leva Jonas ao desmaio por causa da temperatura. A Bíblia diz que Jonas reclama e diz: é melhor morrer do que continuar vivo. Deus então chega para Jonas e diz: Jonas, é razoável que tu tenha tanta ira porque uma planta morreu, ao mesmo tempo que tu deseja a morte de seres humanos? Deus questiona Jonas e diz: tu tens compaixão de uma pequena planta que tu não fez nada para ela nascer e nem para ela crescer. E eu, disse o Senhor, não terei compaixão da grande cidade de Nínive, onde tem 120 mil homens que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também misericórdia sobre tantos animais? Ali, Deus finaliza aquele livro fazendo este questionamento para Jonas. Meus irmãos,
O desejo de Jonas por justiça contra os ninivitas era maior do que o sentimento de misericórdia que o homem de Deus deveria ter. Meus irmãos, Jonas ele estava sendo seletivo para quem Deus deveria dar o seu amor e a sua misericórdia. Nós também, da igreja, às vezes fazemos esta mesma seleção que Jonas estava fazendo. Quando nós vemos que o homem ali é um estuprador, ou ele bateu em uma criança, ou ele fez alguma coisa muito séria, qual é o sentimento que às vezes nasce no nosso coração? É a vontade de que ele seja morto e que ele pague por aquele crime que ele fez. É um sentimento razoável? É, mas não podemos deixar de observar que o que o livro de Jonas nos ensina é que a misericórdia de Deus e o amor de Deus está disposto para todas as pessoas, assim para os hebreus como estava para os assírios, assim para a igreja como está para os gentios. A misericórdia de Deus está assim para o crente como está assim também para o não crente. Deus não é seletivo e Deus não faz acepção de pessoas. O perdão e a misericórdia divina é ofertada a todos os homens. Para concluir o nosso comentário, eu trouxe mais algumas observações que vão enriquecer o nosso conhecimento acerca do livro de Jonas. Acompanhe na sua tela. Características particulares do livro. Primeiro, a presença de Deus. No capítulo 1, Deus envia. No capítulo 2, Deus ouve. No capítulo 3, Deus perdoa. No capítulo 4, Deus ama e demonstra a razão do seu amor. Segundo, a obediência no livro de Jonas. Nínive obedece à mensagem de Deus. O mar obedece a Deus. O vento obedece a Deus. A planta obedece a Deus. E o verme obedece a Deus. O profeta é o único personagem do livro que não obedece. Terceira observação, o declínio de Jonas. Perceba que Jonas só cai, meu irmão, ele só desce. Desceu para Jope, desceu para o porão do navio, desceu para o mar e depois desceu até o ventre do peixe. Por último, aí embaixo de amarelo, uma mensagem converteu 120 mil homens e o resultado desagradou o profeta. Todos os profetas não foram suficientes para converter a Israel, o reino do norte, e uma única mensagem converte a cidade de Nínive. Meus irmãos, como eu havia prometido, eu deixei a explicação de lançar sorte para o final. Lançar sorte, meus irmãos, era uma prática muito antiga e que persiste até o dia de hoje. Na minha infância, por exemplo, nós lançávamos sorte com par ou ímpar, 0 ou 1. Modernamente, hoje, os nossos filhos brincam de pedra, papel, tesoura. Todos esses são modelos de lançamento de sorte. As bibliografias nos informam que na época antiga, do tempo de Jonas, a forma mais comum de lançar sorte era através de pequenos pedaços de madeira, o que eu trouxe aqui os lápis para poder representá-los. O número de lápis representaria o mesmo número de pessoas. O objetivo aqui é cada um tirar um dos lápis, sendo que aquele que tiver alguma distinção dos demais, por exemplo, é o menor, ou é de uma outra cor, ou ele tinha uma fita amarrado, qualquer distinção que pudesse fazer essa diferença, representava ali o escolhido do lançamento de sorte. Olha só, tiramos o primeiro, que é igual ao segundo, no sentido de que são semelhantes, e também o terceiro, porém o último nós temos uma tampa na ponta. Logo, quem tirou o último, sobre ele estava a sorte lançada.
É simples assim, e não estou afirmando que esse foi o modelo de Jonas, porém era o mais comum que era realizado naquela época. Você pode aproveitar este conhecimento e fazer isso na sua sala, para poder ensinar aos seus alunos o que seria o lançar sorte. Aqui finalizamos mais uma das nossas aulas. O nosso comentário de Jonas encerra-se agora e que a paz do Senhor seja sobre todos vocês. Até o nosso próximo comentário. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.